Vamos ficar em pé, vamos abrir nossas Bíblias. Lá em 1 Reis. Primeira Reis, capítulo 18. Desculpa, não tinha falado. 1 Reis, capítulo 18, a partir do versículo 7. 17. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe: És tu o perturbador de Israel? Então ele disse: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes a Balaim. Agora, pois, manda reunir a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Acera, que comem na mesa de Jezabel. Então Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se achegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém, o povo nada lhes respondeu. Aí nós vamos lá para o versículo 30. Então Elias diz a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. Versículo 36. Sucedeu que, no momento de ser oferecido o sacrifício à tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje, tu que és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és Senhor Deus, e que tu fizeste voltar o seu coração. Último parágrafo do 38. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Agora nós vamos lá para Romanos 12, versículos 1 e 2. Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Amém? Deus, nós louvamos o teu nome. Pai Celestial, recebe, Senhor, o louvor que entoamos aqui. O louvor, Pai, que saiu dos nossos corações. Pai Celestial, também que clamamos ao Senhor, que o Senhor receba, Senhor Deus, as ofertas que foram trazidas no teu altar. Pai, nesta hora, Senhor, que nós iremos meditar na tua palavra. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor fale aos nossos corações. Pai Celestial, que haja entendimento daquilo que o Senhor quer falar conosco. Meu Deus, libera as mentes, os corações, quebra os grilhões, em nome de Jesus. Nós repreendemos no nosso meio todo e qualquer espírito contrário ao teu. E pedimos, Senhor, que o teu Espírito Santo esteja à vontade. O Espírito Santo que convence o homem do pecado e do juízo. O Espírito do Senhor que convence o homem da necessidade que nós temos de servir ao Senhor com interesse de nosso coração. Que nos convence, Senhor, que nós somos pó e que não somos nada sem o Senhor, que nós somos dependentes de Ti. Fala conosco, Senhor, fala comigo, fala através de mim, é que oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Esses dias, Deus tem falado muito ao meu coração a respeito disso. Outro dia nós tivemos uma reunião de oração com jovens. E desde que nós chegamos ali, Deus só falava algo no meu coração, é tempo de restauração. E a partir desse dia eu vim meditando nessa palavra, sobre a questão de nós repararmos o altar. E não tem como nós falarmos de reparação de altar se nós não formos lá. É claro que tem outros textos, mas esse texto é um texto muito conhecido e que fala muito aos nossos corações, que é esse texto de
Elias, né, 1 Reis, que nós lemos aqui, nós vimos ali a situação de Israel, o povo de Israel afastado de Deus, o povo de Israel duvidando do poder de Deus. Elias fala para o rei, reúne todo o povo de Israel, manda chamar aqui, chama os seus profetas, seus 850 profetas, reúne todo mundo aqui, que eu quero falar com eles. Quando o povo chegou, Elias desafiou o povo a tomar uma decisão. Até quando cocheareis entre dois senhores? Até quando? Se o Senhor é Deus, serviu. Se Baal é Deus, serviu. Foi essa proposta que que Elias deu ao povo. Ele desafiou o povo a tomar a decisão de seguir o Deus que fosse verdadeiro. Se você acha que Baal é verdadeiro, então segue. Se você acha que Deus é o verdadeiro, então segue também. E fica no nosso coração, porque tantas pessoas, entre essas aqui que estavam, que era o povo escolhido de Deus, o povo de Israel, chamado, tirado lá da terra do Egito, com tantos milagres, com tantos feitos do Senhor. Nessa altura do campeonato, o povo estava ali cocheando em cima do muro. Cochear quer dizer estar em cima do muro, indeciso. Eu não sei se sirvo a Deus ou se eu sirvo a Baal. Elias falou reto porque o povo sabia o que era certo e o que era errado. Ele não fez meia volta, ele não deu volta. Ele falou reto. Ele sabia que o povo sabia que era certo e que era errado. Sabiam que o Senhor era Deus, porém gostavam de prazeres pecaminosos. Era essa a situação de Israel. No país tinha altares erguidos para Baal em todo canto. Ora o povo ia lá, prestava sacrifício, prestava culto a Baal. Ora o povo ia e prestava culto a Deus. Era assim que o povo estava vivendo. O desafio era para que o povo tomasse decisão. Quem você quer servir? Meus irmãos, e não se enganem, esse desafio continua para nós no dia de hoje, todos os dias. Todos os dias nós somos desafiados. Todos os dias nós somos confrontados. Nós precisamos decidir, quando nós acordamos, a quem nós vamos servir. Se a Deus ou a vontade do nosso coração. Se a Deus ou aos nossos pensamentos. Quem nós vamos servir? Porque nós não podemos servir a dois senhores. Querer a bênção de Deus, a sua proteção, mas também querer o que tem no mundo. No mundo de ilusão, de fantasia, de engano, de mentira. Não tem como. Ou bem servimos a um, ou bem servimos a outro. As pessoas tentam se dividir. Parte com Deus e a outra parte vive do jeito que quer. Não, até aqui eu vivo com o Senhor. Essa outra parte não. Essa parte aqui eu acho que não tem nada a ver. Eu acho que não tem problema. Eu acho que essa era uma das frases principais daquele povo daquela época. E ecoa até hoje nos nossos dias. É preciso conhecer a palavra de Deus e viver de acordo com ela. Errais por não conhecerdes a Escritura e nem o poder de Deus. Sabem o que é certo, mas insistem em fazer o que é errado. O que a Bíblia, meus irmãos, diz que é certo. Não tem meio termo. O que a Bíblia diz que é errado. Também não tem meio termo. A palavra de Deus, ela nos confronta. Ela nos revela a vontade do Senhor. Cuidado, nem tudo que dá certo é certo. Às vezes nós falamos assim, mas eu tenho vivido assim, tem dado certo. Mas repita para você tudo, cuidado. Nem tudo que dá certo é certo. Às vezes as coisas estão dando certo, mas não são da vontade do Senhor. Não é certo. O coração do homem pode fazer plano, a resposta certa vem do Senhor. Há caminho que para o homem parece perfeito, mas o seu fim é a morte. Por isso que nós precisamos buscar a revelação de Deus, buscar a vontade do Senhor, entender a palavra do Senhor. Porque se nós somos
servos do Senhor, filhos de Deus, nós iremos querer servir a Deus. O apóstolo Paulo nos orientou: nem que apareça um anjo vindo do céu pregando outro evangelho, nem que venha aparecer um anjo, falando assim: olha, o certo é isso aqui. Paulo falou assim: não creia, não creia. Nós estamos vivendo os últimos dias, meus irmãos. Nós estamos vivendo os últimos dias. E a palavra de Deus nos diz que no final dos tempos, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Nós temos visto isso aí. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Isso aqui está falando para nós cristãos. Nós que abrimos a nossa boca para dizer que servimos ao Senhor. Nós que abrimos a nossa boca para dizer que amamos o Senhor. Por causa da iniquidade, o amor de muitos esfriará. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Nós vivemos aqui na terra, irmãos. Nós estamos aqui na terra de passagem. Nós somos passageiros. Mas precisamos lembrar que estamos nesse mundo, mas nós não somos deste mundo. Teve um dia que alguém me perguntou assim: você acredita em ET? Acredito. Acredito, eu mesmo sou uma. Eu sou extraterrestre. Eu estou aqui na terra, mas eu não sou aqui dessa terra. Eu estou aqui desse mundo, mas eu não sou desse mundo. É assim que nós temos que viver, meus irmãos. Nós estamos aqui, mas nós não fazemos parte dele. Lá em Filipenses 3:20 fala assim: mas a nossa pátria está no céu, de onde aguardamos o Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa pátria está nos céus. Os nossos olhos têm que estar fixos no Senhor. 1 Pedro 2:11, Pedro diz assim: amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros. Nós estamos aqui, o que, irmãos? Peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais da concupiscência da carne, com as quais combatem contra a alma. Nós estamos aqui, mas nós não somos deste mundo. Tito, capítulo 2, versículo 14, diz assim: o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo zeloso e de boas obras. Deus separou para si o que, gente? Um povo zeloso e de boas obras. Esse povo zeloso e de boas obras é o povo que morará lá no céu. É um povo especial. É um povo diferente, que tem que ter uma conduta diferente aqui nesse mundo. Nós precisamos sim fazer diferença. Nós estamos aqui, mas nós vivemos de acordo com a palavra do Senhor. Povo especial, que tem uma conduta diferente. Versículo 30, como nós lemos, Elias disse assim, disse a todo o povo: achegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e ele reparou o altar do Senhor, que estava quebrado. E depois disso, ofereceu o sacrifício. Ele reparou o altar. Ele falou assim: não dá para sacrificar a Deus dessa forma. Não dá para trazer aqui, queimar uma oferta ao Senhor com o altar quebrado. Não tem como. É preciso restaurar o altar. E a Bíblia nos fala que ele pegou 12 pedras, como se fosse representando cada tribo de Israel. E ele erigiu ali um altar ao Senhor. E ele disse que, e ele começou, depois de reparar do altar, trouxeram o sacrifício. E ele falou assim: olha, molha o altar. Gente, tinha 3 anos que não chovia sobre a terra. A água era escassa. Aí ele falou assim: molha o altar de novo. Molha o altar de novo. Foi muita água, gente. Foi muita água. E depois disso, ele ora a Deus. Ele ora ao Senhor. Ele faz uma oração linda. Ele diz assim: responde-me, Senhor. Responde-me para que todo este povo conheça que tu és Deus e que tu fizeste voltar o seu coração.
Ele clamou ao Senhor, responde. Mas para que Deus respondesse, para que Deus aceitasse, era preciso o quê, gente? O altar está restaurado. O altar quebrado não tinha. E como foi restaurado esse altar? É preciso restaurar o altar das nossas vidas. É preciso restaurar o altar da nossa vida. Como? Como que nós restauramos o altar? Nós precisamos fechar as brechas. Precisamos confessar os nossos pecados. A palavra de Deus nos diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. É preciso confessar os pecados, se desviar do mal. Nós precisamos, o homem sábio vê o mal e foge. Quanto falta de sabedoria tem acontecido no nosso tempo, no meio do povo de Deus, que muitas vezes tem visto o mal e tem corrido para ele. A gente tem que correr dele, porque o homem sábio vê o mal e foge, buscando ter uma vida de intimidade com Deus. A gente repara o altar assim, porque quando nós temos intimidade com o Senhor, Deus se revela a nós, Deus se mostra. E quanto mais nós nos achegamos a Deus, mais nós vamos perceber a santidade do Senhor. E a santidade do Senhor nos incomoda. A santidade do Senhor nos leva a querer sermos mais santos, sermos mais fiéis ao Senhor, sermos mais parecidos com Ele. É assim, quando nós nos relacionamos com a pessoa que nós gostamos, nós começamos a agir conforme aquela pessoa, parecido com aquela pessoa, porque nós gostamos dela, porque nós gostamos das atitudes dela. E nós precisamos tomar cuidado nisso aí, porque talvez tem um versículo que fala assim, que as más conversações corrompem os bons costumes. Às vezes você está andando com má companhia, como diz o Salmo 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ou nós vamos ficar parecido com o Senhor, ou nós vamos ficar parecido com o inimigo. Não tem meio termo também não. Ou nós vamos ser conhecidos como filhos de Deus, ou filhos de Satanás. Não tem outra paternidade para nós. Isso é sério, meus irmãos. Orando, lendo a Bíblia, lendo a palavra de Deus e outras coisas que o Espírito Santo mostrar e a palavra de Deus te revelar. Como que é necessário restaurar o altar. E assim, depois do altar restaurado, nós podemos oferecer a Deus, apresentar a Deus o nosso sacrifício. O sacrifício a Deus somos nós mesmos. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Eu gosto como Paulo fala, ele fala assim, rogo-vos, irmãos. Ele estava exortando os irmãos. Irmão, presta atenção. Presta atenção, meu filho. Vem cá. Presta atenção que eu quero falar com você. Rogo-vos pelas misericórdias de Deus. Essa pelas misericórdias de Deus quer dizer assim, foi por causa da misericórdia do Senhor que você foi alcançado. Foi por causa da misericórdia do Senhor que nós fomos transformados. Somente pela sua misericórdia podemos apresentar nossas vidas como oferta totalmente consagrada ao Senhor. Foi por causa da misericórdia dele. Porque se não fosse a misericórdia de Deus, jamais seríamos aceitos. Você sabe por que nós fomos aceitos, irmãos? Porque o sangue de Jesus Cristo foi derramado ali naquela cruz. Porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Porque por causa da aliança que nós temos com o Senhor. Quando nós recebemos Jesus como nosso Salvador, aceitamos o sacrifício do Senhor. Isso foi misericórdia de Deus. Deus, Ele nos mostra o seu grande amor, a sua grande misericórdia, por ter enviado seu Filho Jesus para morrer ali por nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que apresentei os vossos corpos. O corpo, na ideia de Paulo, em relação ao corpo, era além da matéria. Lá em 1 Coríntios 6,19, ele diz assim, não sabeis que o vosso corpo
é templo do Espírito Santo? Não sabeis? O templo do Espírito Santo envolve tudo em nós. Significa que o apóstolo está nos exortando a apresentar tudo de nós a Deus. Tudo que somos, nós precisamos apresentar ao Senhor. E ele continua falando assim: sacrifício vivo, santo e agradável. Aqui não está falando mais de sacrifício de animais como era feito naquela época, antes de Jesus. Que eles partiam e consagravam ali, colocavam no altar. Não significa isso. Isso significa que nós devemos deixar de lado os nossos desejos e seguir o Senhor. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Nós precisamos deixar de lado. Sacrifício vivo é a vida do crente que morreu para o pecado e agora vive para Deus por meio de Jesus Cristo. Isso é um sacrifício vivo. Eu já não vivo mais eu, mas agora quem vive em Cristo é que vive em mim. E vivo pela fé em Cristo Jesus. Culto racional, ele continua. Nosso culto racional, que envolve a decisão da mente. Nós ouvimos a palavra, nós entendemos a palavra do Senhor, entregamos a nossa vida a Deus. Isso é racional. Isso é racional. Mas quando nós decidimos viver para Ele, o que só é possível por intermédio dEle. Nós decidimos viver, nós entendemos a palavra, nós tomamos a decisão, mas viver para o Senhor só é possível por intermédio do Espírito Santo nas nossas vidas. Quando nós deixamos o Espírito Santo fazer morada no nosso coração, quando nós somos sensíveis a ouvir a voz do Espírito Santo. Senão nós vamos ficar igual aquele povo da parábola da semente. A semente que cai na terra seca, na semente que cai no meio dos espinhos. Nós precisamos deixar o Espírito Santo, que convence o homem do pecado e do juízo, a operar nos nossos corações. Mas também não aconteceria sem a participação da nossa vontade. Meus irmãos, servir a Deus é decisão. Amar a Deus é atitude. É claro que quando nós nos decidimos, Ele fala assim: olha, chegai-vos a mim, eu chegarei a vós. Vem, que eu vou também, nós estamos juntos. Mas é preciso tomar decisão. Nós precisamos pedir a Deus: Deus, eu quero te servir. Deus, eu quero andar com o Senhor neste mundo segundo a tua vontade. Espírito Santo, fica à vontade, o que eu quero é Deus. Meus irmãos, todo dia, quando nós acordamos, a carne grita: eu quero pecar. A carne grita. É a carne. Mas o Espírito Santo vem e nos diz assim: sede santos. Sede santo, porque eu sou santo. Sede santo. Deus tem nos chamado para a santidade, meus irmãos. Nós temos vivido os últimos dias. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E outra tradução fala assim: não vos amoldeis, quer dizer, não tome forma do mundo. Não fique igual ao mundo. Não fique parecido com alguém do mundo. Não ameis o mundo, nem aquilo que no mundo há. Porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque nós temos que ser parecidos com Jesus, sim. Em Antioquia, os cristãos eram tão parecidos com Jesus, os homens eram tão parecidos com Jesus, que eles receberam o apelido de cristãos, que quer dizer pequenos Cristo. Seja parecido com Cristo. Não se conformar com o mundo é afastar-se do pecado e aproximar-se de Deus através de Jesus, por meio de Cristo. Não se conformar com esse mundo é afastar-se do pecado e se achegar a Deus através de Jesus. Meu irmão, pela nossa força a gente consegue não. Nós precisamos reconhecer isso na nossa vida. Nós somos totalmente dependentes do Senhor. Nós somos totalmente dependentes do Espírito de Deus.
E a palavra continua: mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Isso só acontece quando nós nos despimos do velho homem e nos vestimos do novo, que se renova pelo poder do Espírito de Deus em nós. Quando fala sobre novo nascimento, não tem como nós não irmos lá em João capítulo 3 e ler o que Jesus falou para Nicodemos. Essa visita de Nicodemos a Jesus era um homem que conhecia a palavra. E ele foi procurar Jesus porque ele estava ouvindo falar de Jesus. E ele foi à noite, para que ninguém visse que ele estava ali procurando o Senhor. E ele faz uma pergunta para Deus: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus lhe respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nós precisamos sim nos despir do velho homem e nascer de novo, meus irmãos. Viver segundo a vontade do Senhor. Viver com o Espírito Santo de Deus habitando nos nossos corações. Às vezes nós vimos a igreja, prestamos culto, cantamos, lemos a Bíblia, mas ainda não se decidiu realmente entregar a sua vida ao Senhor. Quando nós realmente entregamos a vida ao Senhor, nós fazemos tudo isso que nós estamos ouvindo aqui, que Deus está falando aos nossos corações. Nós deixamos o pecado de lado e vamos procurar servir ao Senhor. Isso não quer dizer que nós não vamos errar mais não, meus irmãos. Nós erramos sim. Se não fosse assim, na Bíblia não estava lá: filhinhos, digo-vos isso para que não pequeis. Mas se pecardes, tendes o advogado que é fiel e justo, Jesus Cristo. Ele é o nosso advogado. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Mas aí tem uma diferença. Pecado na vida daquele que é nascido de novo é acidente. Oh, meu Deus, fiz isso aqui. Oh, Deus, tem misericórdia. Tem misericórdia da minha vida. É acidente, irmão. É acidente de percurso. Rapidinho você volta para o caminho e vai embora. Não fica barrado ali. Às vezes um cristão cai na tentação, peca e fica demorando de pedir perdão. Aí no dia que ele vai ler a Bíblia, Satanás fala assim: vai ler a Bíblia, né, pecador? Você lembra o que você fez? Aí vem o nosso acusador, é assim que Satanás entra. Na hora que você vai orar, você está em pecado. Você não merece estar diante do Senhor. Não merecemos nada mesmo não, irmão. Mas a misericórdia do Senhor, o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado, nos ajuda a nos arrepender e entrarmos novamente na presença do Senhor. Errou, pede perdão e vamos embora seguir na presença do Senhor. Quem é nascido de novo faz isso. Não permanece no pecado. Nós não somos filhos do pecado. Nós somos filhos do Senhor. Nós temos um Deus na nossa vida. Esse Deus é reto. Esse Deus é justo. Esse Deus é santo. E é a Ele que nós devemos servir. Com retidão, com pureza nos nossos corações. Para que experimenteis. Ah, meus irmãos, tem um propósito. A gente não vive transformado pela renovação da nossa mente sem um propósito, não. Há um propósito em tudo isso. Diz assim: para que experimenteis. Para que experimenteis. Experimentar quer dizer provar. Experimentar quer dizer conhecer. Provar. Lá no Salmo 37, 5 diz assim, 8 diz assim: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. E bem-aventurado o homem que nele confia. Vamos provar da misericórdia do Senhor. Vamos sim.
Vamos experimentar. Mas nós só vamos poder experimentar quando nós deixarmos o velho homem. Experimentarmos o que? A boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Se eu não me engano, foi em 2011, nós tivemos um acampamento de adolescentes, e o tema do acampamento foi: qual é a boa? E a gente fez um concurso para poder ver se eles descobriam, né, qual que era a boa. Para minha tristeza, ninguém descobriu. E quando chegou lá no acampamento, nós revelamos que era esse versículo. Teve até você, a boa? Aí falou o nome de uma marca de uma bebida. Meus irmãos, vamos cuidar da nossa mente. Às vezes a nossa mente está tão contaminada que quando a gente é desafiado por alguma coisa de Deus, a gente ainda está pensando na coisa lá de fora. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque Deus é bom. Porque Deus é bom. Deus é agradável e perfeito. Sua vontade, que é dele, é inseparável. Vou repetir. Porque Deus é bom, ele é agradável e perfeito, a sua vontade, que é dele mesmo, é inseparável. Para que experimenteis qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Também ela é boa, agradável e perfeita. A vontade do Senhor. Meus irmãos, tem muita gente que tem medo da vontade de Deus. Tem muita gente. E é triste ver isso. Tem gente que fala assim, não, nem vou orar isso. Vai que Deus resolve fazer outra coisa. Meu irmão, ser servo de Deus, deixa Deus fazer. Deixa Deus agir. Eu lembro que eu era adolescente, tinha um hino, um cantor que não tem, né? Que ele fala assim, tudo entregarei, tudo a ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Aí a gente cantando com bocão, sempre gostei de cantar isso. Uma colega minha me cutucou, uma irmãzinha, adolescente, cuidado, gente. Tem o inimigo, manda gente do lado de você lá na igreja. Me cutucou, falou, se eu fosse você, não cantava isso não. Eu olhei para ela e falei assim, por quê? Você vai entregar tudo? E se ele fizer uma coisa que você não quer? Eu falei assim, mas não sou eu que sou o dono da minha vida, não. Ele que é Senhor. Ele falou assim, não. Eu não entrego assim também, não. Tem alguma coisa na minha vida que eu quero dirigir. E foi dura a vida dela. A vida da gente não é fácil, não, irmão. Não é fácil. Mas quando nós temos Jesus ao nosso lado, como diz o cântico, com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Vem as tempestades, vem as lutas, mas a gente tem que saber sempre que Deus tem para a gente, no mínimo, o melhor. Você pode dizer isso para o seu irmão, assim, olha, Deus tem para você, no mínimo, o melhor. No mínimo, o melhor. Quando a pessoa não tem medo da vontade de Deus, você sabe por quê, irmão, que a pessoa tem medo da vontade de Deus? É porque não confia nele. É porque não confia. Mas quem confia, entrega. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele. E no mais ele tudo fará. Quem confia, entrega. A vontade dele pode ser diferente da nossa, mas com certeza é infinitamente mais excelente. A vontade pode ser diferente, mas sempre quem sai ganhando é ele. E nós que servimos e aceitamos a vontade dele nas nossas vidas, nós vamos ganhar com ele também. Confia no Senhor, descansa nele. É preciso mesmo ficar em cima do muro? É preciso mesmo ficar sem saber a quem servir? E a gente volta à pergunta lá do princípio. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? É preciso mesmo, meu irmão? Ficar em cima do muro sem saber a quem servir? Hoje é noite de decisão. Hoje é noite de decisão. Não dá para servir a dois senhores. Não dá para ficar agradando a dois senhores. Ou você vai agradar um e desagradar o outro. É assim. Não dá para ficar com o altar quebrado. É preciso restaurar o altar. O altar está aqui, ó.
dentro de nós mesmos. É preciso reparar o altar. Eu gosto dessa expressão reparar, porque ela nos leva a dois entendimentos. Reparar, primeiro você se repara. Olha para dentro de você mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Repara como está seu altar. Está inteiro? Está quebrado? Está com brecha? Está faltando pedra? Se tiver, meu irmão, hoje é dia de se apresentar ao Senhor e restaurar o altar. Porque sem altar restaurado, não tem como se apresentar a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. E aí nós não vamos experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Às vezes nós estamos querendo conhecer a vontade de Deus nas nossas vidas, mas nós não temos restaurado o altar, não temos deixado Deus ser Senhor sobre as nossas vidas. Essa é a palavra de Deus para nós nessa noite. Eu quero convidar os irmãos a fechar os seus olhos, baixar sua cabeça. Nós vamos orar. Sabe aquela hora que fala assim, olha, agora é cada um por si, Deus para nós todos? É essa hora. O Espírito Santo de Deus está falando aos corações. E só você e Deus, o Espírito Santo que está falando no seu coração, sabe aquilo que precisa ser reparado. Nós somos povo do Senhor. A palavra de Deus nos diz que nós somos povo do Senhor, geração eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Aquele que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não eras povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas que agora alcançaste misericórdia. Você é povo do Senhor, você é nação santa, povo escolhido de Deus. Não aceite viver de qualquer forma. Não aceite viver de forma que não seja da vontade do Senhor. Da vontade do Senhor, que você possa se apresentar como sacrifício vivo, santo e agradável. Eu quero pedir que todos realmente estejam com seus olhos fechados, porque Deus está desafiando pessoas aqui nessa noite. Você que quer falar para Deus, Deus, eu estou aqui, meu altar está aqui, tem coisa que o Senhor me falou que eu preciso reparar nessa noite. Você quer reparar o seu altar, se apresentar diante do Senhor e falar para o Senhor, Deus, eu quero me oferecer como sacrifício vivo, santo. Vai ficando em pé no seu lugar. Meu irmão, isso é noite de desafio. O Espírito Santo de Deus está falando aos corações. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Ó Espírito Santo de Deus, que convence o homem, Senhor, da necessidade que tem de se consertar diante do teu altar. Deus, aqui estão os teus filhos em pé. O Senhor conhece, Senhor, a necessidade de cada um. Meu Deus, do que precisa ser restaurado, na brecha que precisa ser fechada. Pai Celestial, na dificuldade que muitas vezes tem tido, Senhor, de servir ao Senhor com interesse de coração. Ó Espírito Santo de Deus, ajuda os teus filhos, Senhor, a trilhar no novo caminho, sobremodo excelente, segundo a tua vontade, segundo o teu querer. Toma a mão direita dos teus filhos e guia-os pelo caminho reto. Meu Deus, que eles possam experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Que eles possam se oferecer em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Pai Celestial, eu oro ao Senhor agradecida pela tua palavra que foi ministrada, pelo desafio que foi lançado ao coração dos teus filhos. Pai, eu oro ao Senhor que a palavra não seja roubada, em nome de Jesus. Que o teu Espírito Santo continue trabalhando nos corações. Eu sei, Senhor, que tem pessoas que não se levantaram, Pai Celestial, mas que o teu Espírito Santo está falando. Que o Espírito Santo possa continuar incomodando sim, para que todos, Senhor, todos nós possamos, Senhor, nos apresentarmos a Ti de maneira agradável. Quando o Senhor nos chamar, o Senhor pode dizer: vinde a mim, servo bom e fiel, que foi encontrado, Senhor, com fidelidade diante do Senhor. É que eu oro a Ti em nome de Jesus. Amém.